18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Muito boa noite para você que está ligadinho conosco aqui na 100,7. Começa agora o programa, 18 horas desta sexta-feira, dia 2 de janeiro de 2026. Sextou, Kennedson Paes, boa noite. Sextou, Nathalie Moraes, muito boa noite para você, boa noite a todos que acompanham a nossa programação aqui na 100.7. E agora você pode participar com a gente, né? Manda aquela interação, manda uma mensagem de texto ou aquele vídeo, uma foto, como é que tá sendo a sua sexta-feira. Manda para o nosso WhatsApp, que é o 994887592. É isso mesmo, a gente quer saber a sua opinião, o que você pensa dos assuntos abordados nas reportagens aqui do 18 horas. Tem alguma sugestão, crítica, manda aquele áudio, vídeo, foto pra gente tá divulgando aqui os nossos ouvintes do programa 18 horas através do nosso WhatsApp 994887592. E é claro, não esquece de seguir a gente nas redes sociais, Kennedson. No @18horas News, manda pra gente a sua denúncia, manda as informações, manda tudo que você que tiver vontade lá pro nosso WhatsApp, que a gente vai ver e também vamos ver no nosso Instagram. 18 horas. Trânsito. 18 horas e 2 minutinhos. Primeiro sextou de 2026 e agora a gente vai saber como está o trânsito aqui na nossa capital com as imagens em tempo real para quem nos acompanha através das redes sociais. E quem vai falar do trânsito nessa sexta-feira é ele, Kennedson Paes. Olá, Nathalie Moraes, muito boa noite novamente para você e para todos os nossos ouvintes da Rádio Mix Manaus, principalmente para você, motorista por aplicativos que está acompanhando a nossa programação aqui na Mix. Galera, segundo as imagens do Centro de Cooperação da cidade, nós temos imagens aqui da Avenida Constantino Neri, das avenidas de Djalma Batista, Altaz Mirim e também da Avenida Djalma Batista ali no comecinho dela. Falando agora da Avenida Constantino Neri no sentido centro-bairro de quem está voltando para casa. O trânsito está muito tranquilo, gente. Dá para seguir pela Avenida Constantino Neri e seguir até a Avenida Torquato Tapajós sem muita retenção no trânsito, pelo menos ali naquela região, bem próximo ao Parque do Mindu, naquela região da Avenida Constantino Neri, também bem próximo do shopping daquela região. Já na Avenida Djalma Batista, bem próximo do Eldorado, a gente tem algumas imagens também e dá para ver que o trânsito está fluindo nos dois sentidos da via, tanto de quem está indo para o centro de Manaus, como quem está no sentido contrário, sentido centro-bairro. E agora imagens sobre a Avenida Altaz Mirim na Zona Leste de Manaus, bem próximo a um shopping e a passarela dali da Zona Leste. Nathalie, o trânsito está completamente congestionado, então com certeza para quem está seguindo pro São José, Jorge Teixeira vai enfrentar um pouquinho de trânsito, mas fica tranquilo que dá para seguir normalmente, ainda tá de boa o trânsito. E agora na Avenida Djalma Batista, no comecinho da Djalma, o trânsito está fluindo tranquilo por aqui, sem nenhuma retenção. Nathalie Moraes. Kennedson Paes, só uma correçãozinha, você falou aí Parque do Mindu, ali na região da Constantino Neri, é Parque dos Bilhares. Exatamente, Parque dos Bilhares na Avenida Constantino Neri, por ali o trânsito também está fluindo normalmente, pode seguir por lá sem nem menor estresse nessas vias, somente na ZL que a situação está um pouco mais complicada. Daqui a pouquinho a gente volta trazendo ainda mais detalhes. Nathalie. Mix. E agora nós vamos aos principais destaques do 18 horas de hoje. PVA, governo Wilson Lima recicla promessas de campanha, vende obrigação como benefício e ignora o peso no bolso do contribuinte. Trânsito, Prefeitura de Manaus aperta o cerco e coloca mais 27 radares de velocidade em operação aqui em Manaus. Política, Polícia Federal manda Eduardo Bolsonaro voltar imediatamente ao cargo de escrivão. E o carnaval já chegou aqui na nossa capital, Kennedson Paes, porque a Camélia desembarca neste sábado aqui na nossa capital, dando a largada oficial ao Carnaval 2026. 18 horas. Começa agora o nosso programa 18 horas de hoje, sexta-feira, dia 2 de janeiro de 2026. E, Nathalie, a gente já começa, infelizmente, com aquela situação. Porque, assim, é ano novo, né, Nathalie? Mas o roteiro é antigo, né, Kennedson Paes? Isso porque nesta sexta-feira, o governo do Amazonas
promoveu mais uma coletiva de imprensa, chamou a imprensa novamente para repetir uma promessa que a gente já está meio que cansado de ouvir. Essa foi uma das promessas mais batidas durante a campanha e, mais uma vez, é ano de eleição, o governador volta a falar disso como se fosse uma novidade. Medidas, inclusive, que já tinham sido anunciadas no ano passado, e a gente está falando do IPVA. Com certeza, Nathalie. O governador Wilson Lima, ele afirmou mais uma vez que o Amazonas passa a ter o IPVA médio mais barato do Brasil, com a redução de 50% nas alíquotas. Um discurso que na teoria ele é muito bonito, mas que na prática não se sustenta quando comparado aos números oficiais da própria gestão. Exatamente, Kennedy. Segundo o portal da Transparência, a gente foi a fundo realmente para procurar de transmitir uma informação com credibilidade para os nossos ouvintes. Só entre 2019 e 2024, a arrecadação do IPVA quase triplicou aqui no nosso estado. Saltou de 241 milhões para mais de 689 milhões de reais. Um aumento aí, Kennedy, de mais de 186%. No mesmo período, a frota de veículos cresceu apenas 33% aqui na nossa capital, ou seja, o imposto pesou muito mais no bolso do contribuinte. E em 2022, o governo anunciou um desconto de 20% no IPVA, mas no mesmo ano aumentou a alíquota em 3%, de 3% para 4%, com autorização inclusive da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, com autorização dos nossos deputados estaduais. E o resultado foi muito claro, gente. Nenhuma perda de arrecadação e mais 74 milhões de reais na conta nos cofres públicos do Estado do Amazonas. Na prática, o que nós sentimos, o que eu, você e todos os demais amazonenses sentiu, foi um aumento. Um veículo popular que pagava cerca de R$ 1.300 na época, em 2019, passou a pagar mais de R$ 2.000 no ano passado, um aumento de mais de 44%. Portanto, a coletiva de hoje, com certeza, ela não representa uma virada de página. Representa a continuidade de um discurso eleitoral que tenta transformar a obrigação em favor e maquiar, Nathalie, esses anos de aumentos com anúncios de última hora dizendo que vai ficar tudo bem agora. Kennedy, e a gente não precisa de propaganda. O amazonense já está cansado, inclusive, de pagar tão caro em comunicação e propaganda. A gente precisa realmente de transparência, coerência e principalmente de respeito. E aí, para falar, quem falou com a gente sobre esse assunto, Kennedy Paes, foi o deputado federal Sidney Leite, que alertou que o amazonense não tem memória curta, não. O senhor Wilson Lima anuncia, nessa reta final do seu governo, a redução do IPVA. Mas o governador acha que o povo tem memória curta, porque ele fez um super reajuste do IPVA no início do seu governo. Tanto é que em 2019, no primeiro ano de governo, o Estado arrecadou 241 milhões. Já em 2024, a arrecadação está próxima a 700 milhões de reais. Ou seja, isso é muito claro, né? E o povo do Amazonas já viu esse filme. Anúncio de concursos, implantação de programa de renda mínima, tudo isso com o objetivo de ganhar a eleição. Agora, esse filme se repete. Anuncia a redução do IPVA depois de ter aumentado significativamente. Ele que aumentou impostos para itens de consumo básico da população, de medicamento, e que acha que com essa redução, com o aumento da distribuição e inclusão de pessoas no programa de renda mínima, isso fará reverter toda a sua rejeição que a população do Amazonas acredita a ele pelo desgoverno. 18 horas. E esse discurso do governo, ele também é contestado por quem vive lá na ponta desse sistema. Para os motoristas por aplicativo, gente, a redução anunciada, ela não passa de apenas uma maquiagem fiscal depois de anos de aumentos pesados no IPVA. É isso mesmo, Kennedy. A gente conversou com representantes da categoria e para eles o que o governo apresenta agora como benefício é, na verdade, a devolução parcial do
que foi retirado do bolso, principalmente desses profissionais que estão nas ruas aí todos os dias para transportar milhares de amazonenses e ainda assim sem atacar o problema principal, Kennedson. E quem falou com a gente do 18 horas foi o Alexandre Matias, ele que é representante dos motoristas por aplicativos do estado do Amazonas, que classifica essa medida como paliativa e cobra incentivos reais para quem vive do volante. Vamos ouvi-lo. Bom, em relação à declaração do governador, isso é apenas um paliativo, porque nós sofremos aí durante todo o mandato do governo Wilson Lima com aumentos abusivos do IPVA. Então, na verdade, só está retornando o que pegaram do nosso bolso e ainda pela metade ainda. Porque em relação a motoristas e profissionais do trânsito que deveriam ter incentivos maiores, tipo isenção de PVA para motoristas por aplicativo, que já tinha sido pedido no mandato passado e foi pedido agora, também para carros elétricos e híbridos foi pedida a isenção e ele acabou vetando. Então é apenas um paliativo eleitoreiro. Acredito eu que não vai fazer grande diferença no bolso do profissional do volante, porque nós temos pedido a isenção total de IPVA para motoristas por aplicativo e profissionais do trânsito. 18 horas. Kennedson Paes, a gente ouviu aí a fala do Alexandre Matias, representante dos motoristas por aplicativo aqui no Amazonas, e esse descontentamento da população também aparece nas pesquisas. Isso porque, Kennedson Paes, no finzinho de 2025, o governador Wilson Lima registrou a maior taxa de desaprovação entre os governadores aqui do Brasil. Exatamente, Nathalie. Segundo a pesquisa Atlas Intel, 65% dos amazonenses desaprovam a gestão Wilson Lima. Apenas 25% aprovam, colocando o governo na última posição do ranking nacional. Outros 10% não souberam ou não quiseram responder. E esse índice de desaprovação não surge do nada, Kennedson. Ele realmente é reflexo direto de uma realidade que o amazonense vive todos os dias e que a gente costuma denunciar aqui no 18 horas. Exatamente. Uma saúde pública colapsada, com filas intermináveis e falta de atendimento. Uma educação que figura entre os piores do país no ranking nacional. E também uma segurança pública cada vez mais frágil, com o avanço de organizações criminosas em diversas regiões do estado. Diante desse cenário, o deputado federal Sidney Lente comentou o que classifica como o descaso do governo com a população do Amazonas. É lamentável, né, o descaso com que este governo trata a população do estado do Amazonas. É lamentável porque o povo do Amazonas não merece isso. O senhor Wilson Lima vai entrar pela história como o primeiro governador deste estado que não entrega um único hospital, que fechou delegacias, que na cidade de Manaus e boa parte do interior, as delegacias fecham às 17 horas, não funcionam no final de semana, nem em feriado. E que a educação, as escolas estão caindo, né? Que tem escolas que têm professores se revezando para ajudar a limpar a escola, que falta merenda escolar. Escolas fechadas para receberem ar-condicionado e que na realidade o ar-condicionado não funciona. A precariedade da educação. Tanto é que nos impõe o último lugar na avaliação de determinados cenários da educação no Brasil. Na segurança, o Amazonas é campeão em roubo. E isso, sem dúvida nenhuma, tem um responsável que tem nome e sobrenome, e o nome dele é o senhor Wilson Lima. 18 horas. Atenção, motorista, o trânsito de Manaus vai ter reforço na fiscalização já a partir do dia 1º de fevereiro. Segundo as informações divulgadas pelo Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, o IMU, eles já começaram, Kennedson Paes, a implantar novos pontos de fiscalização eletrônica em diversos pontos aqui da nossa capital. Exatamente, é preciso ter atenção, Nathalie Moraes. Entre as novidades está uma tecnologia inédita aqui na nossa cidade. 10 detectores
detectores de eixo, equipamentos que identificam excesso de peso e também irregularidades em veículos pesados como caminhões e carretas. Tomara que eles fiscalizem ali os faróis, que às vezes eles circulam queimados, né? Kennedson, essa questão dos veículos pesados circulando aqui na cidade é um problema complicado realmente. E os novos equipamentos permitem identificar o porte do tipo de veículos que circulam nas vias, garantindo aí uma fiscalização mais precisa, principalmente aí para esses veículos pesados que a gente está comentando. A gente sabe, tem aquelas áreas que são restritas, eles só podem circular a partir das 4 da tarde, mas muita gente acaba desobedecendo essas regras e esses novos radares devem ajudar nessa identificação. Infelizmente, por conta dessas irregularidades, aqui muitos acidentes têm sido registrados aqui em nossa capital. E segundo o diretor de Engenharia de Trânsito do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, o Arodi Guedes, os radares eles só entram em funcionamento após a conclusão dos testes e também alguns ajustes técnicos. Vamos ouvi-lo. Serão 37 novos equipamentos, nos quais nós estaremos implantando 10 detectores de eixo e massa metálica. Além disso, nessa terceira etapa, que passa a funcionar a partir do dia 2 de fevereiro, nós estaremos implantando mais 10 controladores de velocidade, mais 15 equipamentos de avanço de sinal vermelho e parada sobre a faixa. Esses equipamentos eles já estão instalados, já tem sinalização. Todo mês de janeiro vai ser feita uma campanha educativa para que os condutores saibam onde estão posicionados esses equipamentos, para a gente dar publicidade a esses equipamentos. Nenhum equipamento estará funcionando se não houver transparência e publicidade e a sinalização adequada, segundo manda o Código de Trânsito Brasileiro. 18 horas. E além dos detectores de eixo, o projeto prevê a instalação de novos pontos de fiscalização para quem comete avanço de sinal vermelho, os controladores de velocidades e lombadas eletrônicas em vias com grande fluxo e um grande histórico de acidentes. A gente tem inúmeras vias assim, né, Kenneth? Com certeza. E tudo isso para controlar aquelas infrações que elas têm se repetido ao longo desses últimos períodos, né, Nathalie? Lembra que agora, nessa passagem para 2026, um dos maiores fatores de multas de trânsito foi exatamente a embriaguez ao volante. E além disso também temos muitos excessos de velocidade espalhados pelas nossas ruas da capital, né? Então, de fato, Manaus ela já conta com pelo menos 27 radares em operação para poder fiscalizar a questão do excesso de velocidade, e agora vai ter essa ampliação do sistema de fiscalização eletrônica, que vai ser com certeza muito mais moderna e abrangente aqui na nossa cidade. Esses novos equipamentos devem ser instalados, Kennedson Paes, olha só, em avenidas importantes. Você, motorista que está ouvindo agora e costuma circular nessas vias, é bom redobrar a atenção a partir do dia 1º de fevereiro. Isso porque os radares devem entrar em operação na Constantino Neri, Djalma Batista, Efigênio Salles, Pedro Teixeira e Avenida do Turismo, atingindo aí todas as zonas da nossa capital. O Instituto Municipal orienta os condutores a redobrarem a atenção e respeitar os limites de velocidade e também de sinalização. A ideia é reduzir acidentes e tornar a cidade mais segura e com certeza um trânsito mais humanizado. Você está ouvindo 18 horas. 18 horas e 18 minutinhos aqui na nossa capital, e o primeiro dia do ano, Kennedson Paes, foi marcado por um forte gesto de fé e esperança aqui em Manaus. Fiéis se reuniram para a tradicional Caminhada pela Paz, que foi promovida pela Paróquia de Santo Antônio. A caminhada acontece todos os anos no dia 1º de janeiro e reúne a comunidade em clamor por paz, união e um novo recomeço. O percurso sai da Lagoa da Compensa e segue até a Igreja da Matriz de Santo Antônio. Quem acompanhou esse momento de oração e testemunho pelas ruas da cidade foi a repórter Vanessa Lima. Imaginem começar o ano com o pé direito e uma boa dose de esperança. Foi exatamente assim que a comunidade celebrou o Dia Mundial da Paz neste 1º de janeiro, durante a 13ª Caminhada pela Paz, que terminou com uma missa no Memorial Amigos do Cruzeiro. Fiéis das áreas missionárias São Lucas, São Francisco e São Pedro Apóstolo se reuniram logo cedo, formando um grande movimento de gente caminhando junta, rezando, cantando e refletindo. Essa caminhada já virou tradição. Acontece todo ano no Dia Mundial da Paz e na solenidade de Maria Santíssima, uma data que inspira acolhimento e renovação. 3
paradas especiais marcaram o trajeto, com mensagens do Papa, reflexões profundas e temas da campanha da fraternidade, como comenta a esteticista que participa da caminhada, Ângela Marinho. Esse ano nós tivemos a campanha da fraternidade voltada para esse trabalho da ecologia, né? Onde o Papa nos orienta a tomar conta do nosso meio ambiente, ou seja, cuidar da natureza, cuidar do meio sustentável. É importante cuidar da água, principalmente porque nós sabemos que nós passamos cada vez mais a grande dificuldade. Orientação, conscientização, porque saber nós já sabemos, o que falta é nos conscientizar. Um dos pontos mais fortes foi o apelo por moradia digna e condições básicas, como terra, teto e trabalho. A ideia é clara: a casa deve ser um lugar de acolhimento e tranquilidade, nunca de conflito. E para fechar com chave de ouro, a missa no Memorial Amigos do Cruzeiro reuniu todos em oração, selando o compromisso da comunidade com a paz. Para o pároco, Frei Haroldo Pimentel, a caminhada também é compromisso de superação de todas as violências que afligem a nossa sociedade. Então são vários clamores que a gente, nessa caminhada, deseja denunciar. Violência contra a mulher, violência doméstica, violência contra a criança, exploração sexual contra a criança, realidades sofridas que infelizmente ainda insistem em persistir na nossa sociedade. Uma manhã que começou simples, mas terminou gigante, cheia de significado, fé e um convite para pensar sobre como viver a paz no cotidiano e espalhá-la por onde se passa. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. 18 horas e 21 minutinhos. Kenedson Paes, a gente acabou de ouvir aí o Frei Pimentel falando sobre proteção das nossas crianças e entrou em vigor aqui no Amazonas, em todo o estado. A partir de agora, hospitais e maternidades e também as unidades básicas de saúde, clínicas públicas e privadas do Amazonas passam a ter uma nova obrigação legal. Isso porque os casos com suspeita ou confirmação de gravidez em crianças e adolescentes menores de 14 anos devem ser automaticamente comunicados às autoridades. Já era para ser obrigado faz tempo, né, Nathalie? Essa medida, ela determina que as unidades de saúde informem imediatamente a polícia e o Conselho Tutelar, órgão responsável pela proteção dos direitos das crianças e também adolescentes. A regra já está em vigor em todo o estado do Amazonas. O objetivo é garantir investigação, proteção às vítimas e a adoção de medidas legais. Quem tem os detalhes pra gente é a repórter Odineia Araújo. Olá, boa noite. Pois é, pela nova lei, a comunicação deve ser feita em até 5 dias úteis depois do atendimento médico. O aviso precisa ser encaminhado à autoridade policial e também ao Conselho Tutelar do município onde mora a menor de idade. A notificação deve conter dados como nome completo da criança ou do adolescente, a filiação, endereço e telefone para contato, garantindo que o caso seja apurado de forma rápida e também responsável. A lei autoriza ainda o Poder Executivo a criar um formulário padrão e um fluxo único de comunicação, facilitando a integração entre as unidades de saúde, o Conselho Tutelar e a polícia. O texto legal determina sigilo absoluto das informações. Somente profissionais diretamente envolvidos no atendimento, como os médicos, os enfermeiros, técnicos e também servidores administrativos, vão ter acesso aos dados, sendo obrigatória a preservação da identidade, da imagem e informações pessoais da menor. Quem explica melhor para a gente sobre essa situação toda é o conselheiro tutelar da Zona Leste de Manaus, Jefferson Chagas. É importante que toda a sociedade amazonense saiba que gravidez antes dos 14 anos não é apenas uma questão de saúde, é um sinal de alerta para o crime de estupro de vulnerável. E a nova lei sancionada no Amazonas, que obriga hospitais e clínicas a informar esses casos ao Conselho Tutelar e à Delegacia de Polícia no prazo de até 5 dias. E a intenção, o objetivo, não é expor ninguém, mas sim interromper ciclos de violência e garantir assistência psicológica, assistência social a todas essas vítimas. Se você souber de algum caso, não se cale, denuncie ao Conselho Tutelar
da sua cidade, do seu município, procure a delegacia de polícia mais próxima ou pelo canal mais conhecido Disque 100. Bom, e quem descumprir a regra sem a justificativa determinada vai poder ser punido com advertência e multa que varia de 1 a 10 salários mínimos, de acordo com a gravidade da infração, garantidos o contraditório e a ampla defesa. Segundo a lei, a medida busca fortalecer a proteção de crianças e adolescentes, reforçando o combate à violência sexual e garantindo a apuração rápida dos órgãos de segurança e de proteção social aqui no Amazonas. E é sobre isso que nós vamos ouvir agora a psicanalista Patrícia Alecrim, que vai explicar pra gente como os pais ou as pessoas responsáveis devem tratar com situações de menores de 14 anos envolvidos com gravidez. Nós sabemos que brigar, punir ou agir com violência emocional não protege, nem evita, não é? Muito pelo contrário, o silêncio, a ausência de um diálogo e a negligência afetiva é que coloca essas crianças realmente em risco. Hoje nós vivemos na era da mídia, da globalização, do acesso a essa informação. Os pais precisam assumir esse lugar ativo de orientadores, de uma conversa clara, de instrução sobre sexualidade, limite e consequências. A gravidez precoce não é apenas um evento biológico, ela é o reflexo de falhas na comunicação desses pais. Bom, vale lembrar que qualquer relação sexual de um adulto com uma criança ou adolescente menor de 14 anos vai ser sempre considerada crime, viu? É o que determina projeto de lei aprovado em novembro de 2025 pela Comissão de Constituição e Justiça. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. Política. E começamos agora nosso quadro de política aqui do 18 horas para trazer detalhes desse cenário da política nacional e também regional, né, Nathalie? É isso mesmo, Kenedson Paes, e o ano já começou com polêmica, o ano começou quente quando a gente fala dos assuntos lá de Brasília. Isso porque, Kenedson Paes, a polícia prendeu preventivamente hoje o Felipe Martins, ex-assessor do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele foi preso nesta sexta-feira pela Polícia Federal em Ponta Grossa, em Campos Gerais, no Paraná. A ordem, inclusive, foi dada pelo ministro do STF, pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. E aí, Kenedson Paes, esse assunto quebrou a internet logo nas primeiras horas da manhã dessa sexta-feira. Inclusive, o advogado dele, o Jeffrey Tichini, que é além de advogado, ele vem, né, sido um comentarista da direita muito ativo nas redes sociais. Sim. Ele também atua na defesa aí do Felipe Martins e ele negou que o ex-assessor tenha descumprido qualquer medida cautelar, como foi divulgado aí da mídia, e disse que vai se reunir com os outros advogados para decidir os próximos passos dessa defesa. E aí, segundo ainda a defesa do Martins, ele está há mais de 600 dias cumprindo todas as determinações judiciais. E o Martins, o Felipe Martins, Kenedson, ele foi um dos acusados, né, que estaria cumprindo prisão domiciliar por aquela tentativa de golpe de Estado do 8 de janeiro. Só que de lá pra cá teve muita confusão, delação, muita bronca, né, Kenedson? Com certeza, Nathalie Moraes, esse é um caso que realmente viralizou nas redes sociais hoje pela manhã, com a prisão novamente de Felipe Martins. Lembrando que não é a primeira prisão do Felipe Martins que aconteceu ao longo desses últimos dias, inclusive até bem próximo do Natal. Ele já tinha sido preso uma vez, que foi devido a uma tentativa de fuga, Nathalie, não sei se você lembra, do chefe da Polícia Rodoviária Federal, que era até então na gestão do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. E aí, naquela ocasião, ele foi preso com uma medida para poder evitar possíveis fugas de Felipe Martins. E na primeira vez que ele tinha sido preso, Nathalie, já seria também por
por conta de uma possível viagem de Felipe Martins aos Estados Unidos para poder escapar das leis, escapar da punição do Supremo Tribunal Federal. Só que com o andamento do caso, a defesa, através ali do advogado criminalista Jeffrey Tichini, eles conseguiram confirmar que na realidade tinha sido adulterada uma possível entrada na embaixada americana do Felipe Martins. E o Jeffrey então, também defende aquela situação de perseguição política, né, Kennedy? O Jeffrey vem defendendo toda essa questão, inclusive nas redes sociais. Exatamente. E agora, com essa nova atualização, essa hipótese, ela começa a se aproximar um pouco da realidade. Não vamos tomar partido de nenhum lado agora, nesse momento. Só que a gente tem a confirmação, divulgada amplamente pela mídia geral hoje, de que quem foi que denunciou o Felipe Martins foi um ex-militar que atuou no Ministério da Educação durante o começo da gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro. O nome dele foi identificado como Wagner Roquette, ele que foi integrante do Ministério da Educação, só que devido a uma desentendimento com Olavo de Carvalho ali durante aquele período, ele acabou sendo excluído do Ministério, ele foi então expulso dali do MEC, e aí com o passar do tempo, ele começou a ter diversas divergências com pessoas ligadas ao Olavo de Carvalho e pessoas ligadas à direita. E aí o que aconteceu? Ele, através do LinkedIn, segundo as informações divulgadas pela imprensa, ele percebeu ali no LinkedIn que houve uma visita no perfil dele lá no LinkedIn. E aí, depois de ele receber essa visita, ele fez um print dessa comunicação, dessa visualização ali de quem tinha visualizado o perfil dele, e aí fez um encaminhamento direto para o gabinete do ministro Alexandre de Moraes, alegando que tinha recebido essa visita do Felipe Martins, e ainda chegou a fazer o questionamento assim: o Felipe Martins, ele não estava ali uma das medidas cautelares que ele não podia acessar as redes sociais? E aí ele fez um dossiê para poder delatar o Felipe Martins, ex-companheiro de ministério, ex-companheiro dali da gestão durante o período do ex-presidente Jair Bolsonaro. Agora a defesa, através do advogado Jeffrey Tichini, ela contesta essa afirmação e disse que na realidade o Felipe Martins, ele estava proibido de fazer publicações através das redes sociais e não pessoalmente do acesso, ou seja, não era a respeito de publicação e não de acesso, como tinha sido anunciada no recurso que foi apresentado ao Supremo Tribunal Federal. Essa prisão, ela foi cumprida mesmo assim pela PF após essa denúncia. E agora o Felipe Martins, que estava em prisão domiciliar, ele passa agora em regime fechado em caráter preventivo. Ele foi condenado a 21 anos pela trama golpista, mas a ação ainda não transitou em julgado. Esse é um outro detalhe, Nata, só para concluir rapidinho. Ainda não foi finalizado o trânsito em julgado e nesse momento Alexandre de Moraes opta por manter ele preso, já prevendo uma possível condenação, ou seja, ele já começa a pagar pela possível condenação que ainda não fechou e ainda tem recursos para serem passados lá no Supremo Tribunal Federal, mas para Moraes já está tudo certo com o resultado do que vai acontecer. Certo, Kennedy Paz, 18 horas e 32 minutinhos e agora a gente segue falando de política local, isso porque um vídeo que circula nas redes sociais, inclusive você que está nos ouvindo agora, não segue o @18horasnews, vai lá, segue a gente nas redes sociais, no Instagram, para conferir este vídeo e outros materiais, mas esse assunto em especial, Kennedy, um vídeo que circula nas redes sociais mostra um empresário supostamente ligado à prefeitura do município de Maués, no interior aqui do Amazonas, jogando dinheiro pro alto. E diante de toda essa repercussão, ele tem ou não tem ligação com a prefeitura? A gente já tem algum posicionamento? Tem muita, Nathalie, e por isso toda a indignação do povo de Maués. Nas imagens, esse empresário identificado como Antoni, ele tem contratos ativos com a prefeitura e ele aparece num vídeo que foi gravado por moradores daquela região, que ele aparece jogando ali no bairro Senador 1, e aí ele aparece jogando dinheiros para a população, e essa cena que poderia ter sido interpretada como generosidade, na realidade ela foi completamente vista de forma diferente pela população e que viu essa cena como uma ostentação e também desrespeito à população. Essa repercussão ela teve ainda mais peso devido
devido a esses contratos que o Antoni ele tem com a prefeitura do município de Maués. Ele é ligado à empresa E-Regis da Silva LTDA, contratada pelo município sem processo de licitação, Nathalie, naquele processo de inexigibilidade, ou seja, ele não teve concorrência para poder ter esse contrato na prefeitura de Maués. Esse contrato ele teve um valor de mais de 1.200.000 reais e tem vigência de 1 ano e prevê serviço de assessorias e consultoria em engenharia custeados com custos que não foram vinculados de impostos. Além disso, ele ainda tem pagamentos anuais no valor de R$84.000 pelo aluguel de um imóvel. Com certeza é preciso ter uma definição muito clara aqui, Nathalie, quando a gente fala sobre licitação, quando não tem licitação. Essa contratação sem licitação ela não é ilegal desde que atenda a todos os critérios previstos em lei. Portanto, ela tem uma legitimidade em relação a questionamentos da população do ponto de vista político e também principalmente desse cenário atual lá no município, porque os professores eles têm protestados devido a salários muito baixos e também a falta de valorização deles, que está com pagamentos inclusive atrelados ao Fundeb, ou seja, no município os professores ganham muito pouco e aí a grana tá rolando solta em outros setores. Isso tem irritado a população, Nathalie. Kennedson Paes, outro assunto que bombou na internet nessa sexta-feira foi a Polícia Federal que acabou determinando ali o retorno do Eduardo Bolsonaro ao cargo de escrivão. Como assim, Foi né? aquela chamadinha, né, Nathalie? Vem aqui assumir tua Retorna pra te ver o que vai acontecer. O que vai acontecer, na verdade. A Polícia Federal determinou nessa sexta-feira que o ex-deputado Eduardo Bolsonaro retorne imediatamente ao Brasil para reassumir o cargo de escrivão na corporação. Isso porque o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro está vivendo aí nos Estados Unidos desde março já falar deste ano, olha só, desde março de 2025. E caso ele não se reapresente, ele pode ser demitido, exonerado aí do serviço público, Kennedson Paes. Ele estava afastado das suas funções como escrivão da Polícia Federal para exercer o mandato na Câmara dos Deputados, mas desde o dia 18 de dezembro de 2025 ele acabou perdendo o cargo de deputado depois de ultrapassar ali o limite de ausência prevista pela Constituição brasileira, né? O parlamentar acumulou mais de 59 faltas não justificadas nas sessões, o que acabou acatando aí na perca deste mandato. E aí, durante o período que ele atuou como deputado federal, Kennedson Paes, ele não recebia o salário ali de escrivão da Polícia Federal. Hoje teve muita gente falando, meu Deus, como assim? Ele era policial federal, tá foragido, não tô entendendo mais nada. Mas exatamente, Kennedson Paes, a Polícia Federal está ansiosa aguardando pelo Eduardo. Será que ele vai? Pois é, trazendo uma atualização já que a gente tá falando sobre Bolsonaro, inclusive hoje o ministro Alexandre de Moraes, ele permitiu, Nathalie, que os filhos do ex-presidente Flávio Bolsonaro, Carlos Bolsonaro e Jair Renan Bolsonaro, eles façam visitas regulares sem necessidade de novas autorizações judiciais, Nathalie. Então essa é a última atualização. Ele retornou à Superintendência da Polícia Federal após passar por novas cirurgias e a situação permanece a mesma, Nathalie. Ele segue preso. Você está ouvindo 18 horas. 18 horas e 37 minutinhos e o juiz titular da primeira vara de execução penal em regime fechado de Manaus, o Diego Martinez Fervenza Contanório, inicia na próxima segunda-feira, dia 5 de janeiro, uma nova função, dessa vez no Supremo Tribunal Federal. Diego Cantonório vai atuar como juiz auxiliar no gabinete do ministro Alexandre de Moraes, um dos mais demandados do STF, responsável por processos de grande repercussão política, incluindo os casos que envolvem o ex-presidente Jair Bolsonaro e a chamada trama golpista. Formado em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Diego Cantonório ingressou no Tribunal de Justiça do Amazonas em 2017 e com passagem pela comarca de São Sebastião do Atumã, ali na região do Baixo Amazonas. Desde maio do ano passado, ele estava à frente da vara de execução penal após a saída do juiz Luiz Carlos Valois, adotando uma postura mais discreta na condução dos processos. Além disso, antes disso, Diego Cantonório ele foi defensor público no Paraná e é doutor em Direito pela
Universidade Federal do Rio de Janeiro. No Supremo Tribunal Federal, o juiz auxiliar, ele atua ali, Kennedson Paes, como dando um apoio direto ao ministro. Ele acaba ali analisando os processos, preparando os relatórios, faz as pesquisas jurídicas e também as minutas das decisões. Vale destacar que o juiz auxiliar não decide os processos. As decisões finais e os votos são sempre de responsabilidade do ministro do Supremo Tribunal Federal. 18 horas. E falando ainda de política, Kennedson Paes, o caso envolvendo o vereador Rosinaldo Bual Ferreira, eu tô falando ali do Bual. Quem não lembra daquela história que ferveu a internet em 2025? Rachadinha. Exatamente. Ele segue sendo acompanhado de perto pela Justiça, tanto pela Justiça do Amazonas quanto pelo Legislativo Municipal. Mesmo após a revogação da prisão preventiva em dezembro de 2025, o parlamentar continua cumprindo medidas cautelares determinadas pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. Diante desse cenário, a Câmara Municipal de Manaus adotou providências administrativas para manter o funcionamento do gabinete, com a nomeação de uma gestora administrativa interina que já assumiu por lá. A decisão é temporária e vale até a nova deliberação judicial. O processo segue em tramitação e pode ter novos desdobramentos a qualquer momento. Você está ouvindo 18 horas. 18 horas e 40 minutinhos. Kennedson Paes, já está em vigor em todo o país o aumento do ICMS sobre os combustíveis e o gás de cozinha. Esse é o nosso assunto em instantes. 18 horas. Trânsito. Vamos agora dar uma volta pela cidade rapidinho através das imagens do Centro de Cooperação da cidade, onde nós temos imagens da Avenida Djalma Batista. Você que nos acompanha pelo YouTube vai poder ter acesso a essas imagens. O trânsito na Avenida Djalma e Constantino Neri estão tranquilos nos dois sentidos das vias, tanto no sentido centro-bairro como no sentido também bairro-centro. Ou seja, nós temos apenas trânsito um pouco mais congestionado na Avenida Altasmirim, na zona leste de Manaus. 18 horas. Previsão do tempo. Kennedson Paes, nós vamos agora saber como está a previsão do tempo para a primeira sexta-feira, primeiro sextou, primeiro fim de semana de 2026, com ela, minha amiga Vanessa Lima, que já está aqui nos nossos estúdios. Boa noite, gente. Boa noite a todos que acompanham a previsão do tempo aqui com a gente no 18 horas. Primeiro sextou do ano com o clássico sol entre nuvens e aquela sensação térmica lá em cima, né? O famoso calorão. E a previsão para a noite de hoje aponta céu nublado e possibilidade de pancadas de chuvas leves e passageiras. Agora, a previsão do tempo para o fim de semana, 3 e 4 de janeiro, sábado e domingo. Segundo o Clima Tempo, o sábado começa com sol, altas temperaturas, mas mesmo com todo o calor, podemos ter pancadas de chuvas leves e moderadas no decorrer do dia. À noite, o céu permanece nublado e a chance de chuva é baixa e quase nula. O resumo do termômetro: a temperatura nesse sábado varia entre mínima de 24 e máxima de 34 graus e a umidade relativa do ar fica em torno de 60% a 98%. Agora, o domingo. Bom, o domingo começa com sol tímido e no período da tarde, o céu ganha mais nuvens que trazem probabilidade de chuvas passageiras. E quando a noite chega, o céu continua bem nublado, mas o tempo se mantém firme, sem previsão de chuva para a noite do nosso domingo. Resumo do termômetro: a temperatura no domingo varia entre mínima de 25 e máxima de 33 graus. Mix. De acordo com o Porto de Manaus, o Rio Negro subiu mais 1 centímetro e atingiu a cota de 22 metros e 4 centímetros na última medição divulgada. O dado, ele mostra que o rio, ele segue em processo de enchente neste início de ano. E com esse nível, o Rio Negro fechou 2025 com uma marca de 3 metros e 79 centímetros maior do que a registrada no final de 2024. Você está ouvindo 18 horas. 18 horas e 43 minutinhos. E agora, Kennedson Paes, é preciso preparar a carteira, preparar o bolso, que tem mais imposto aí para os brasileiros. Entrou em vigor em todo o país o aumento do ICMS sobre os combustíveis e o gás de cozinha. Um reajuste que começou nesta quinta-feira, dia 1º de janeiro de 2026, pesando no bolso do consumidor. Essa decisão foi tomada pelo Conselho Nacional de Política Fazendária, eu tô falando aí do CONFAS.
Na gasolina, Nathalie, o ICMS ele subiu 10 centavos por litro e chega a R$ 1,57. No diesel, o aumento foi de 5 centavos, com o imposto passando para R$ 1,17. Já o gás de cozinha ficou R$ 1,05 mais caro por botijão. Este é o segundo ano consecutivo de alta no ICMS dos combustíveis. Segundo os secretários de Fazenda dos estados, esse reajuste considera os preços médios divulgados pela Agência Nacional do Petróleo entre os anos de 2024 e 2025, mas na prática o combustível é o preço-chave da economia e qualquer aumento que em São Paulo é inevitável. Dói no bolso e acaba sendo repassado para o transporte, para os alimentos e para os serviços. E aqui para nossa região fica ainda mais complicado. Com certeza, na região norte o impacto ele é muito maior. A gasolina segue entre as mais caras do país e o Amazonas fechou dezembro com o etanol mais caro do Brasil, aumentando a pressão sobre o orçamento das famílias. Quem vive essa realidade no dia a dia é o motorista de aplicativo Matheus Diniz. Para conseguir fechar as contas no fim do mês, ele chega a trabalhar até 15 horas por dia. Cara, eu creio que assim como eu, muitos, eles aumentam as horas trabalhadas, né? 10, 12, 14 horas, usam mais de uma plataforma e aí vai para 15 horas trabalhadas por dia. Eu particularmente, busco fazer corridas dentro do bairro, corridas curtas que pagam um pouco, mas que me dão um certo retorno pela quantidade de corridas. E aí sobe para de 20, 25, sobe para 35, 40 corridas por dia. Isso em dias de pouca movimentação no comércio, né? A gente luta diariamente dessa forma. 18 horas. Aí você imagina, Nathalie, um trabalhador precisa ficar pelo menos 15 horas na rua rodando. Imagina trânsito, estresse, aí tá levando pessoas. Cara, é muito trabalho. Um outro exemplo também é o motorista por aplicativos Felipe Pontes. Ele conta que precisou deixar alguns lazeres de lado para poder cumprir as obrigações, pagar as contas e só assim conseguir colocar combustível no carro e continuar trabalhando. Meu Deus, olha isso, vamos ouvir. Antes já era caro, né? A R$4,30, R$4,25. Agora R$7 a gasolina. Realmente no final do mês a diferença é bem grande. Fica bem apertado aí e a gente deixa de fazer algumas coisas justamente porque já não sobra tanto dinheiro como antes, que já era apertado e agora tá pior. Não tem nada ruim que não possa piorar. 18 horas. 18 horas e 46 minutinhos. Uma pesquisa do Instituto Locomotiva e Questionopro mostra que os gastos com material escolar está pesado, Kennedson Paes, para mais de 88% das famílias com os filhos em idade escolar. Kennedson, eu te confesso que eu já fiz as contas e eu não sei como é que ela vai fechar, não. Como é que vai fechar? Eu tenho que começar a fazer isso, Nath. Um pequeno começa a estudar esse ano. E olha só, gente, esse estudo ele aponta que 84% dos entrevistados precisam cortar despesas em áreas como lazer, tá vendo aí? Alimentação e contas dos meios. Meu Deus, a gente não vai mais comer. E para mais da metade dos entrevistados do país, Nathalie, a gente tem que esse é um impacto com certeza financeiro e é considerado muito alto. 18 horas. Começo do ano é tempo de renovar os planos, traçar as metas e principalmente, Kennedson Paes, cuidar da saúde. E uma atitude que muitas vezes para muita gente pode parecer simples, pode fazer toda a diferença. Eu tô falando aí de colocar o check-up em dia. Eu te confesso que todos os anos essa é uma das minhas principais metas. Ali tá ali no topo da minha listinha anual. Com certeza também tá na minha meta. Especialistas alertam que no início do ano é esse momento ideal para poder realizar esses exames de rotina, identificar possíveis problemas de forma precoce e também prevenindo doenças que podem comprometer a qualidade de vida. Quem explica pra gente a importância desse cuidado e quais exames não podem ficar de fora, Rodrigo Soares.
Fazer o check-up médico no início do ano é uma das formas mais eficazes de cuidar da saúde e prevenir doenças. O acompanhamento é composto por avaliações clínicas e exames laboratoriais que variam de acordo com a idade, o histórico familiar e o estilo de vida de cada paciente. Entre os exames mais comuns estão os de sangue, colesterol, glicemia, avaliação da função renal e hepática, além da aferição da pressão arterial e exames cardíacos. De acordo com o médico clínico geral Kenneth Minori, o check-up é fundamental para identificar problemas de saúde ainda no início, mesmo quando o paciente não apresenta nenhum sintoma. O check-up médico ele é uma ferramenta excelente para detecção de alguns problemas de saúde ainda no início. Você pode não ter nenhum sintoma, não ter nenhuma queixa e às vezes já ter uma doença instalada. Quanto mais cedo essa doença ela é detectada, maiores são as chances de um tratamento eficaz. Além da gente também evitar algumas complicações inerentes a algumas doenças crônicas. A gente pode citar como exemplo de doenças crônicas a hipertensão arterial, a diabetes, doenças hepáticas, a famosa gordura no fígado. Elas vêm de maneira silenciosa no paciente. Quando descobre, já está de uma forma que muitas vezes tem complicações em outros órgãos além daquele cometido de forma primária. Além da prevenção, o acompanhamento médico regular também contribui para a mudança de hábitos. Com base nos resultados dos exames, o paciente recebe orientações sobre alimentação saudável, prática de atividades físicas, controle do estresse e abandono de vícios, como o tabagismo. Outro alerta feito pelos especialistas é que o período após as festas de fim de ano costuma ser marcado por excessos, o que torna ainda mais importante a avaliação médica, como explica o médico Kenneth Minori. O exame laboratorial bem solicitado, junto com a avaliação clínica, uma avaliação do exame físico corretamente feito, ele é muito importante para a gente detectar de maneira precoce essas doenças que costumam ser crônicas e silenciosas. E nesse final do ano a gente tem muitas festas, então a gente acaba tendo vários eventos, várias oportunidades para falhar na nossa alimentação. E além do consumo também, muitas vezes relacionado nessas festas, do álcool. E isso pode ser aquela gotinha d'água ou gotona d'água que faltava para o copo transbordar. É importante a gente aproveitar esse início de ano para deixar os exames em dia, para ver como é que está a nossa saúde e poder melhorar o quanto antes. A recomendação é que o check-up médico seja realizado pelo menos uma vez por ano ou conforme orientação de um profissional de saúde. Investir na prevenção é uma forma de começar o ano cuidando do bem mais precioso, a saúde. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. Kennedson Paes do Amazonas inicia o ano de 2026 com um alerta importante sobre a violência contra a pessoa idosa. Dados do ano de 2025 apontam uma alta, principalmente em crimes financeiros, como ali os golpes de estelionato. Diante desse cenário, os defensores públicos do estado do Amazonas, eles criaram um núcleo específico para poder atender idosos a partir dos 60 anos, com foco na orientação e também na proteção jurídica. E quem explica como esse atendimento funciona é a repórter Odinera Araújo. Vamos ouvi-la. Bom, o Núcleo de Atendimento, Proteção e Promoção dos Direitos da Pessoa Idosa, o NUAP, criado pela Defensoria Pública do Amazonas, funciona com acolhimento, atendimento especializado e ações integradas para proteger as pessoas da terceira idade. Como vocês disseram, o NUAP surgiu para dar conta do aumento dessas denúncias e pedidos de ajuda envolvendo idosos, principalmente em casos de abandono, violência psicológica e a apropriação indevida de aposentadorias e benefícios. O núcleo funciona na Casa da Cidadania, no bairro Adrianópolis, e oferece atendimento humanizado, sem burocracia excessiva, segundo o defensor Marcelo Pinheiro. O Núcleo de Atendimento, Promoção e Proteção dos Direitos da Pessoa Idosa foi uma atitude estratégica da Defensoria Pública, implementado no meio do ano de 2025, justamente para atender de forma mais eficiente o aumento da população idosa, que é um fenômeno mundial e, consequentemente, não poderia ser diferente no estado do Amazonas. A partir da criação desse núcleo, a Defensoria Pública do Estado do Amazonas pretende ofertar um serviço mais célere, mais eficiente, além de fazer uma conexão
entre os órgãos internos da Defensoria Pública para uma maior fluidez das demandas que envolvam pessoas idosas. Muitos idosos chegam fragilizados, vítimas até de golpes virtuais que cresceram muito em 2025. Um dos destaques do ano passado foi a Operação Virtude, realizada em outubro, com um mutirão de serviços jurídicos, além de palestras e orientações sobre segurança digital. A ação ajudou os idosos a regularizar documentos, proteger renda e a entenderem como evitar fraudes nesse mundo digital, né? A Defensoria também firmou parcerias com instituições que acolhem idosos e reforçou a atuação em rede com saúde e assistência social. Para a gente ter uma noção, até setembro do ano passado, foram mais de 200 registros desse tipo de crime. E quando se soma todas as formas de violência física, psicológica, financeira e negligência, o total passa de 1.400 casos de janeiro a outubro, segundo a Polícia Civil, envolvendo crimes contra idosos. Bom, mesmo com esses avanços todos, os dados mostram que ainda há falhas e que a proteção aos idosos precisa ser fortalecida e ampliada. Afinal, quem cuidou de tanta gente ao longo da vida merece respeito, segurança e dignidade nessa fase da vida deles, né? Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. 18 horas e 54 minutinhos, Kenedson Paes. E um dos problemas antigos aqui da nossa capital, que continuam fazendo parte da nossa rotina, é o aumento da população em situação de rua, que é visível em diversos bairros aqui da nossa capital. Diariamente, centenas de pessoas são vistas pelas ruas em busca de alimentos ou objetos para vender e muitas vezes para manter vícios e entorpecentes. Gente, no centro da cidade, a situação com certeza é ainda mais grave. Sobre esse cenário preocupante e os desafios para o poder público em 2026, quem traz as informações agora é a repórter Vanessa Lima. O crescimento da população em situação de rua em Manaus avança sem controle e sem números oficiais atualizados. A falta de dados dificulta a criação de políticas públicas eficazes para um grupo que vive em extrema vulnerabilidade. Pelas ruas da capital, a cena se repete todos os dias. Pessoas circulam em bairros em busca de alimento ou de objetos para vender. No centro da cidade, a realidade é ainda mais dura. Praças como a da Matriz, Terreiro Aranha, Dom Pedro II e a Eliodoro Balbi, conhecida como Praça da Polícia, concentram um grande número de pessoas em estado crítico. Entidades religiosas e grupos voluntários têm reunido forças para atender essa população que muitas vezes é esquecida. A coordenadora da Pastoral do Povo de Rua da Arquidiocese de Manaus, Cássia da Silva, alerta para a falta de contabilização oficial. A população em situação de rua ainda não entrou no censo demográfico, que é muito. O governo federal precisa e é estimulado a fazer essa contagem, até para que se desenhem metas. Manaus mesmo não tem um censo oficial. O SEMASC fez um levantamento alguns anos atrás que não batia com a realidade. Hoje, pelo CAD único, Manaus tem cerca de quase 1.300 pessoas em situação de rua. Acreditamos que seja mais. Sentimos que há uma constância dessas pessoas, chega a ter um certo índice, não grande, mas existe pessoas que estão chegando nas ruas. No centro de Manaus, a Igreja dos Remédios abriga o Centro de Acolhida Dom Sérgio Eduardo Castriani. No local, pessoas em situação de rua recebem alimentação, cuidados básicos, orientação social e apoio humano, como explica a coordenadora. O Centro de Acolhida foi inaugurado com fundos arquidiocesanos, papal também, por decorrência da pandemia. Foi feita uma doação para que a gente pudesse estruturar, então, aquele local. Nós oferecemos banho, um local para que eles possam ser atendidos. Esse mesmo local nós realizamos ações de saúde, de documentação, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, com outros órgãos, para que a gente possa estar atendendo essas demandas.
Além das ações religiosas, organizações não governamentais também atuam diretamente nas ruas. O Grupo de Apoio Voluntário, o GAV, realiza distribuição de refeições e encaminhamento para atendimentos especializados. A coordenadora do grupo, Fabiana Carioca, destaca a urgência do trabalho. Atendemos cerca de 5.000 pessoas através das refeições, mas o mais impactante é que nós já conseguimos recolher das ruas mais ou menos 10 ou 12 pessoas que eram moradores de rua e usuários de drogas e que solicitaram o nosso apoio, e nós conseguimos interná-los em clínicas especializadas através de um projeto de um parceiro, e eles mudaram de vida porque optaram. Em 2025, a Prefeitura de Manaus inaugurou o Centro de Referência Especializado para a População em Situação de Rua. O espaço oferece acolhimento, alimentação, higiene e guarda de pertences. Mesmo com a iniciativa, a realidade nas ruas mostra que o desafio ainda é enorme. A presença cada vez maior de pessoas em extrema vulnerabilidade reforça que o problema é antigo, complexo e exige ações contínuas e efetivas. Em Manaus, o ano muda, mas para quem vive nas ruas, a espera por soluções continua. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. 18 horas e 59 minutinhos, rapidinho. Vanessa Lima conta pra gente qual a programação desse sextou, desse fim de semana. Vocês estão cansados, Nathalie Kennedy, senhor ouvintes? Primeiro final de semana do ano, e vamos às programações que vão agitar a cidade. O estagiário do Porão do Alemão já avisou. Hoje tem Sexta-feira e Tira Ressaca, e no palco quem assume o comando são as bandas Six Rock e banda Rockaholics, garantindo o melhor do rock com aquele clima inconfundível do Porão. No sábado, a programação começa com a tradicional chegada da Camélia, marcando oficialmente o início do Carnaval de Manaus. Primeiro, ela chega no aeroporto Eduardo Gomes para receber as chaves da cidade, e depois a festa segue para o Olímpico Clube, onde todas as escolas de samba do grupo especial se encontram num grande esquenta carnavalesco. No sábado também tem o Quintal do Pagode, que abre o primeiro pagode do ano com Wendel Pinheiro, Prata Filho e DJ Yuri. E o melhor, tem lista free até as 10 da noite e promoções rolando até esse horário também, hein? Então chegue cedo e comece o ano já sambando. Mas calma que o sábado ainda não acabou. Às 11 da noite, na Augusta House, rola um ensaio da Guta, primeiro grito de carnaval. É o pontapé inicial da folia, com shows de Rebeca Grana, Cidrone e atrações que prometem levantar poeira. E pra fechar o fim de semana com a vibe lá em cima, chega o primeiro domingo de 2026, embalado pelo reggae no Almirante Music Bar. A casa abre as portas às 4 da tarde, as bandas começam às 6 e o acesso custa R$25. Por isso, gente, o primeiro final de semana tá bombando. Bora viver, bora rir, dançar e começar o ano com muita diversão. Muito obrigada pelas informações, Vanessa Lima. Vamos agora direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Economizar é a principal meta dos brasileiros para 2026. Entre uma lista de 14 objetivos, 44% da população prioriza conseguir guardar dinheiro neste ano. O maior desejo dos brasileiros foi apontado por uma pesquisa do Datafolha. O desejo de economizar se dá em meio a um cenário de fragilidade financeira das famílias. Isso, apesar de uma aparente melhora com a inflação em desaceleração e números de endividamento dando sinais de recuo nas estatísticas mais recentes. Segundo o estudo da Serasa, mais de 80 milhões de brasileiros estão endividados, com 321 milhões de dívidas ativas, que somam 509 bilhões no país. A educação financeira não é um dos fortes de grande parte dos brasileiros, e dela depende o segundo maior desejo, conforme o Datafolha: passar mais tempo com familiares e também amigos. Então, que o início do ano marque também o início de uma retomada do equilíbrio financeiro das famílias, para que elas possam negociar e pagar dívidas e chegar ao fim de 2026 com mais poder de compra e, no final das contas, sobrar também mais tempo e recursos para que as famílias possam se relacionar mais e melhor. 18 horas. 19 horas e 2 minutinhos, finalizamos por hoje. Sextou, Kennedson Paes, um ótimo fim de semana. Sextou, ótimo final de semana para todos que acompanharam 18 horas até aqui. Não esqueça de seguir a gente nas redes sociais, no @18horasnews. Tamo junto. Você ouviu 18 horas.